Chico Teixeira, seja bem-vindo. Chico, boa noite, como vai? Boa noite, tudo bem? Tudo bom, como é que você está? Tudo tranquilo? Quer dizer, né? Tranquilo não está, né, Chico? Quando a gente pensa, né, não está. Mas está tudo certo. Temos algumas notícias mais ou menos boas, né? Quer dizer, É, a libertação de sim, cerca sim, de perfeito. 2.000 prisioneiros, alguns há 24 anos nas prisões israelenses, e a devolução dos 20 reféns ou prisioneiros que o Hamas tinha, é um motivo para ficar feliz. Essas pessoas estão voltando para casa, embora seja muito desigual, né? Porque os 20 reféns israelenses vão ter uma casa para voltar, vão ter uma cidade para voltar, vão ter um hospital para serem atendidos. Os 2.000 palestinos, inclusive crianças que eram prisioneiros, Israel tinha até hoje 4.450 presos palestinos, dos quais 130 eram crianças. Inclusive esse menino autista preso hoje, espancado, ferido, porque não entendeu uma ordem de parar de uma patrulha israelense, né? Esses não vão ter casa para voltar. Muitos deles não vão ter sequer família. Os vídeos que têm chegado de Gaza são absolutamente horrorosos, né? De pessoas que param perante o vazio e dizem: aqui estava a minha casa, cadê a minha casa? Né? E não tem nada. Esses não têm para onde voltar, né? Também estamos tendo agora o depoimento desses presos, a tortura que foram submetidos pelo Estado de Israel, tortura física, tortura psicológica. Inclusive, vários deles, os soldados chegando e dizendo: você vai querer sair? Sua família foi toda morta, Gaza não existe mais. Né? Falando isso para os presos, né? Nesse sentido. Falta de tratamento, falta de alimentos. A gente viu pelo filme que está circulando aí, o vídeo que está circulando aí, como os tripulantes da flotilha da Sim. Liberdade foram tratados, ameaçados, com cães, né, maltratados. Nesse sentido, imagina os prisioneiros palestinos. Então, é uma notícia meio boa, mas é uma notícia extremamente triste. Uma outra tristeza é que agora, com a reconstrução, ou o começo da limpeza, da destruição, a cena, né, lembra Pompeia, arrasada pelo Vesúvio. Parecem as ruínas de Pompeia, né, nesse sentido. E nessas ruínas vão ser achados os corpos dos desaparecidos. Esses 68.000 mortos, né, devem subir agora fantasticamente. E essa coisa particularmente triste, particularmente ofensiva do assassinato ontem de Al-Salah, um jornalista, né, palestino de 27 anos, que estava comemorando, feliz da vida, o fim do conflito e que foi morto barbaramente pelo exército de Israel. Né? Essa figura de Salah, ela é talvez o mais significativo dessa paz, uma paz totalmente desigual, uma paz dos vitoriosos pela força, né? E sem nenhum compromisso real da parte de Israel, do governo Netanyahu, de respeitar os objetivos principais, né? A criação de um Estado livre da Palestina. Agora, Chico, como é que você vê, inclusive, como é que você viu, né, a fala hoje, né, do Trump sobre o projeto agora, né, todo esse projeto aí de paz, né, ele promete paz, mas diz, né, olha, o Netanyahu promete paz enquanto Trump se vangloria. Então, o que a gente tem? Por um lado, e é importante a gente levar em consideração que, por um lado, esse conflito acabar aqui é uma forma, acabar entre aspas, né, porque esse acordo de paz a gente não sabe qual é o próximo capítulo, não é, Chico? E mais do que isso, é confiável Trump e Netanyahu? De maneira alguma, é uma dupla de mentirosos contumazes, né? Não tem como acreditar neles. Além de tudo, né, eu não sei se a imprensa brasileira
está dando destaque a isso, mas está passando o tempo todo pela TV Al Jazeera, né, no meio do discurso dele, né, do Trump, na Knesset, no parlamento de Israel, né, ele parou, olhou para o presidente de Israel e pediu para o presidente de Israel dar um indulto prévio a Netanyahu. Né? Quer dizer, é uma coisa fantástica. Ele use os seus direitos, suas prerrogativas de presidente e indulte agora Netanyahu. Né? Quer dizer, é muito triste isso. Com certeza, né? Esse final de semana a gente conversou, no final de semana passada, né? Conversei com o Ali de Rabat, depois eu já fiz no domingo com o professor Onig, que é de Relações Internacionais. Ambos concordam que, nesse sentido, a gente pode dizer, não é? Porque quem é que perde? Porque a gente vê hoje uma Israel isolada também, não é, Chico? Mundialmente. Eu acho que eu queria falar um pouco dessa consequência. Ele, com esse genocídio, e a gente não tem que ter medo da palavra, porque foi um genocídio, está sendo ainda um genocídio, as pessoas ainda estão morrendo de fome, de doenças, de desidratação, sem cuidados médicos. Isso vai levar bastante tempo, se tudo der certo, para ser cessado. Mas essa guerra só termina com a criação do Estado palestino. Se não for criado o Estado palestino, isso que a gente viu hoje é uma trégua, né? É uma trégua precária. O objetivo, né? Quer dizer, eu fico chocado vendo a televisão brasileira dizer, né, que o principal obstáculo é o desarmamento do Hamas. Ora, o principal obstáculo é, na verdade, a não aceitação por Israel da criação do Estado palestino. É isso que gera tudo isso, toda essa dor. Israel foi desmascarado no seu trabalho de limpeza étnica e de genocídio, né, claramente aos olhos do mundo inteiro. Mas os governos ocidentais continuam apoiando. Os governos ocidentais continuam felizes da vida e apoiando e achando isso muito bem. Tá? Não reconhecem essa limpeza étnica. Uma vez eu estava em Israel, eu não vou esquecer isso nunca, e, bom, me deram um quarto no hotel atrás, na cidade de Jaffa, no litoral do Mediterrâneo. E aí eu abri a janela, quando eu abri a janela, nos fundos do hotel tinha uma mesquita toda trancada, com tábuas lacradas, com um mato crescendo. Aí, quando eu desci, eu perguntei ao porteiro israelense: tem uma mesquita aqui? Ele falou: não, tinha, acabou, já não tem mais. Né? Sim, mas está lá no fundo. Não, porque o hotel foi construído aqui na frente, no jardim da mesquita. E como não tem mais palestino aqui, eles foram embora, a mesquita a gente trancou. Quer dizer, na verdade, eles fizeram uma limpeza étnica. Java era uma cidade palestina, né? Foi esvaziada. Enquanto não resolver isso, não vai ter paz. Agora... Aí é que tá, né, Chico? Desculpa te cortar, mas uma das determinações, por isso que eu acho que esse acordo de paz é um problema, é uma questão, porque não tem acordo de paz pensando na extinção ou no desarmamento do Hamas. Não é? O Hamas é um ator então, político. Esse já é o ponto seguinte, né? Fundamental. E não duvido muito que, tendo eleições, o Hamas venha a ganhar, inclusive superar o Fatah, que é o outro partido, né, na Autoridade Nacional Palestina, né, largamente, inclusive na Cisjordânia, porque o Hamas foi o único que se mostrou, né, com disposição de enfrentar Israel. É isso que acontecer. O Hamas não aparece como inimigo para os palestinos. Inimigo é Israel, né? Não o Hamas. Né? Então, essa é uma questão de que eu sou muito crítico, tenho sérias dúvidas de que essa história passada de que o Hamas, né, foi derrotado. Não, o Hamas não foi derrotado. Né? Israel, pleno Clausewitz, Israel teve uma vitória militar e uma derrota política. O Hamas pode ter tido uma derrota militar, que ele esperava, né? Mas teve uma vitória política. Né? É só ler
Clausewitz, que vai se entender isso claramente. Vou trazer aqui alguns comentários, Chico. A Elizabeth Coutinho comentou, né, que José Arbex estava certo, nenhum exército pode destruir uma cultura longeva, arraigada, como são os palestinos, né, afegãos e etc. Fátima Linhares, Israel não recuperará sua imagem jamais. Por décadas, vítimas do Holocausto e daqui para frente serão lembrados como os assassinos cruéis. Inclusive, tem muitos judeus que falam que os próprios judeus sofrerão por muito tempo um estigma, Com né? certeza, com certeza. Não tem como. Eu vi muita coisa honesta e boa em Israel, né? Pessoas, principalmente jovens de esquerda, lutando contra essa coalizão fascista no poder. Mas são uma minoria, né? E a questão nacional se torna, né, assim, dominante para eles. Agora, para nós também vai ser um problema, né? Porque se isso ficar mais calmo no Oriente Médio, Trump vai ter tempo para se voltar para as Américas. E a gente E vai aí entrar nela daqui a nós pouco. vamos ter sérios problemas no continente. Exatamente, exatamente. Cláudio Ferreira de Lima, Chico Teixeira, vi você dia 8/10 na sala de embarque do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, mas não quis lhe perturbar para Não cumprimentá-lo, estava perturba nunca. embarcando. Tu tá vendo? Adoro Então falar pode com ir as lá. pessoas. Deve ter me visto lá de bengalinha. Muito bem, ó, um abraço. Tá dado um abraço, então, viu, Cláudio? Aí eu vou puxar essa fala do Antônio, tá? Para a gente entrar nesse ponto que você tocou. História. Tudo isso nos ajuda a entender o que foi o Go West, né, dos Estados Unidos, quando eles tomaram as terras nativas e também o México. Lógico, né? Acho que jamais justifica, exatamente. É interessante pensar, né? Que algumas regiões eles compraram, né? E outras eles falaram assim, né? Pega aquela região ali do Texas, né? Eles botaram para quebrar e só esperaram não ter mais caminho algum para falar, não, tá tudo bem, então a gente pega aqui, né? A gente lida aqui com isso. É isso, é por aí. E aí, pensando nessa América Latina, nessa América do Sul, que na sexta-feira também se viu assombrada por um Ocidente caquético, né, que dá o prêmio, o Ocidente europeu, pensando ali nessa estrutura eurocentrada, o prêmio Nobel para Corina Machado. E acho que isso conversa com a sua última fala, né, que o Trump terá tempo para olhar para a gente. É com você, Chico. Já tinha começado antes, Andréia, com o Prêmio Nobel de Literatura, né, para um autor hermético e desligado de todas as questões mundiais mais prementes da Hungria, né, exatamente para irritar o governo da Hungria, que é muito crítico, né, com a política europeia no Oriente Médio e na Ucrânia. Então, desconhecendo inteiramente, né, a literatura africana, a nova literatura em língua árabe, a literatura latino-americana, eles vão dar um prêmio lá para o seu vizinho, o seu coleguinha do lado, fazendo política contra o Orbán, né? Ali eu já vi que a coisa ia desandar, né? E com pessoas maravilhosas, fazendo trabalhos maravilhosos, inclusive instituições, né, como os jornalistas de Gaza, médicos de Gaza, né, como a Jane Goodall, né, com sua maravilhosa ação em defesa de animais, dos chimpanzés em particular, com o padre Júlio Lancelotti, com tantas pessoas fazendo coisas maravilhosas, eles vão escolher uma fascista, né? Porque Maria Corina Machado é fascista. Ela faz parte da associação chamada Carta de Madrid, né? Que foi proposta pelo partido neofranquista, partido saudoso de Franco, Vox, né? E reúne pessoas como Bia Kiss, como Eduardo Bolsonaro, como José Antônio Cast, o nazista do Chile, como Milei, né, na Argentina. Né, são essas as pessoas que estão... Eduardo Bolsonaro, são todos esses os associados a Maria Corina Machado, que pede a invasão do país dela pelas forças americanas. Então, você está dando o prêmio, não é só a um fascista, você está dando um prêmio a uma pessoa que quer uma guerra contra o seu próprio país, tal qual Eduardo Bolsonaro, né, com o Brasil.
né? Então é um escândalo total, né? E isso mostra claramente, né, um profundo colonialismo europeu, a incapacidade europeia de entender, né, os demais culturas no mundo e a sua fixação no seu próprio umbigo e nos seus interesses, porque o petróleo da Venezuela ele é fundamental para a Europa. Eram as empresas espanholas, britânicas e norueguesas ao lado das americanas que estavam lá, né? Então, é realmente um motivo e tanto, né, para tentar derrubar o governo bolivariano da Venezuela. Perfeito. E, Chico, e uma desconexão total, né? Porque não tem o menor sentido, nesse momento, agregar um prêmio. E lembrando que você falou de alguns nomes, a gente não pode esquecer do Aécio Neves, né? Porque lá em 2000, né, Aécio Neves, ele estava ali ligadíssimo com Corina Machado. São esses os democratas, né? São esses os democratas que foram premiados pelo Nobel, né? E veja bem, né? Quer dizer, isso é feito no momento que pessoas estão sendo mortas no Caribe, acusadas de traficantes, e a gente não tem uma prova, não tem um nome, não tem nada dessas pessoas. Pode ser até que sejam traficantes, mas não pode se matar pessoas, né? Existe um julgamento, você não pode sair por aí. Se podia, né, detonar a lancha, e se eles estão com a frota do Comando Sul toda lá, eles podiam apreender a lancha e apresentar a gente. Eles não pediram as atas da eleição do Maduro? Que dê as atas, que dê, né, os prontuários desses traficantes mortos com mísseis pelos Estados Unidos. Isso é muito perigoso. Está ameaçando claramente um país soberano. Já ameaçou tomar a Groenlândia, já expulsou os chineses do Canal de Panamá, quer anexar o Canadá inteiro, né? E agora quer tomar a Venezuela, né? Eu tenho uma imensa preocupação de ter agora uma guerra na nossa fronteira e como isso vai impactar o Brasil. Infelizmente, o Exército Brasileiro não entende isso. Agora, em novembro, vão realizar manobras, né, treinamento com tropas americanas, 300 infantes da 101 Aerotransportada e Mariners em Petrolina, no sertão de Pernambuco. Por que fazer essa operação chamada Core 25, né, no interior do Nordeste, em Pernambuco, né, onde a população dominantemente, né, é petista, é lulista, seja o que for, é a favor do governo? Por que levar 300 infantes americanos para lá? Já tinha acontecido duas. Uma no Rio e São Paulo, no Vale do Rio Paraíba, e a outra, agora em 23, na Amazônia, lá pertinho da Venezuela. Quer dizer, é muito complicado isso. E qual é o fator que passa ali as subjetividades dessas operações, Chico? Olha, parece muito claro que o que eles querem é manter a influência, a dominância, né, sobre os oficiais brasileiros. Não só nós temos 130 oficiais fazendo curso hoje em Fort Benning, né, nos Estados Unidos. Fort Benning é que prepara os kids pretos. Né? É onde prepara os kids pretos. Então, os oficiais estão lá e agora eles vêm para cá fazer uma operação aqui dentro do território brasileiro. Né? A Raquel perguntou para você, quem autorizou essa aberração? Quem idealizou isso, quem idealizou a primeira operação e agora quem ajeitou para fazer a terceira operação foi o próprio general Tomás, né? Perfeito, perfeito. É uma loucura isso, né, Chico? Porque a gente também não confia. Quer dizer, a gente pode confiar nas nossas Forças Armadas? Eu não sei se elas têm condições. Aliás, condições a gente sabe muito bem que não tem. Mas ela não sei como que ela agiria aí com relação a um enfrentamento, a uma determinação dos Estados Unidos. Sinceramente, não sei.
Eu lembro que sempre foi um elemento fundamental, depois da Segunda Guerra Mundial, não aceitar tropas estrangeiras no território brasileiro. Não podíamos ter tropas brasileiras. A primeira vez foi feita no governo Temer, com, né, a coordenação do general Tomás, e se repetiu no governo Bolsonaro e agora no governo Lula, né, com, mais uma vez, a autorização do general Tomás. Isso é muito grave. Lembro que a principal delas foi feita em 2023 na Amazônia. Quer dizer, se eles querem invadir mesmo a Venezuela, ter uma posição, conhecer, saber nas condições físicas e das condições militares na Amazônia é fundamental. Evitar, por exemplo, que a Amazônia venezuelana se torne um santuário de resistência, né? E aí, né? Nós vamos ser chamados, como fomos em 65, para invadir junto à República Dominicana? É muito grave isso. Perfeito. Muito grave. Vou trazer aqui algumas questões para a gente poder conseguir aqui lidar também com a participação do nosso pessoal. Tinha uma questão aqui para você com relação ainda a Israel, que é o Antônio Marcos Donaton. Ele perguntou, Chico, a população de Israel apoia o genocídio? Eu diria que há uma maioria que não acha sequer que é um genocídio, né? Não entende isso, não consegue ver a dor dos outros. Em outra ocasião também, e eu estou falando com muita tranquilidade que eu conheço a região. Em outra ocasião eu estava em Jerusalém, uma parte palestina de Jerusalém, e estava andando na rua, tinha vindo já da Europa, estava com muita moeda, né, que não tem câmbio, né? E um bando de meninos palestinos vieram falar comigo, né? Deviam ter 7, 8, 9, né? 10 anos no máximo. E eu comecei a dar as moedas que tinha ali, né? E brincar com eles e conversar num inglês possível. Veio imediatamente uma tropa querendo bater nos meninos israelenses, dizendo que eles podiam ter bombas amarradas no corpo. Eu disse, olha, no momento que eu tiver medo de criança, né, eu prefiro a bomba. E vocês não vão bater em criança na minha frente. E eles foram embora, consegui que eles foram embora. E um menino palestino, né, um pouquinho mais velho, virou para mim e disse assim, no inglês dele, coitado, "You are a good man." Né? Eu nunca esqueci isso, né? A raridade de olhar o outro como ser humano, como pessoa humana, como uma pessoa como nós mesmos, e ver aquelas crianças sem escola, sem roupas, sem agasalhos, sem condições. A região faz calor imenso durante o dia, mas faz 0 grau à noite, é deserto, né? Muito triste a condição de vida dessas pessoas. Já era, agora então. É um absurdo, né? E a maturidade, né? Porque só a dor te traz essa maturidade de compreender, não é? E a gente está falando de criança, claro que a criança também tem todas essas. Elas compreendem isso, mas a dor é o lugar, né? Foi libertado hoje, depois de meses na prisão, um menino autista que não cumpriu uma ordem e foi espancado. Né? Ele não entendia nada, ele não estava nada entendendo, um menino autista. E eles reconheceram depois que era um menino e mantiveram na prisão. Né? Tem outras 130 crianças na prisão. É muito, assim, é perplexidade total, né? A forma como eles... Porque parece que... Um dia eu vi um comentário falando sobre isso e me tocou muito. É como se eles tivessem sido... né? Como se a formação do Estado de Israel, da forma como ela foi implementada, né? Com aquela política sionista, tudo aquilo, como foi, de alguma maneira, usado como a história oficial... eles pensassem de uma maneira diferente, eles fossem educados, criados, se entendem, né, nesse lugar, Israel, num ponto de vista diferente, de não olhar com humanidade, entendeu? É de uma perplexidade total. O Elias Pimenta de Oliveira falou o seguinte, o Maduro pode ficar mais forte com esse prêmio, o povo já conhece a técnica. Eu passo para você porque, obviamente que a gente sabe que tem, né, a gente entende isso
por nós estarmos ali, né, à esquerda, né, enquanto perspectiva política, mas a imprensa tradicional, né, usou, A nadou, população aproveitou. europeia, tudo, né, aplaudiu, e agora se tem mais um motivo, quer dizer, é Corina a combatente da liberdade. Vão ler os editoriais de El País, o maior jornal do mundo em língua espanhola, vão ler o editorial do Le Monde, vão ler o editorial do Guardian, da Inglaterra, que são todos jornais progressistas, todos contra Maduro, a favor de Maria Corina Machado. Né? Quer dizer, é triste isso, é triste não entender isso. E é triste também, eu estou muito chocado hoje, eu fiquei muito abalado com a morte, o assassinato desse jornalista, né, e o que se passou. Né? Mas eu vou dizer uma coisa que talvez não agrade a várias pessoas. Eu estou também um pouco exausto de uma certa esquerda Nutella brasileira que tem horror a Maduro, que acha Pois é, que Maduro é um perfeito, ditador. perfeito, Né? perfeito. Eu estou com o Se saco cheio agrega, né? disso. Quer dizer, sabe, eles querem quem? Limpinho, limpinho, como a Maria Corina Machado, prêmio Nobel, né? Amiga do Aécio e do Eduardo Bolsonaro, né? Amiga do Trump. Né? A esquerda tem que Netanyahu colocar a também, cabeça né? no lugar e dizer, olha, tem um movimento, conheço muito bem a Venezuela, escrevi livros sobre a Venezuela, estive longo tempo lá, né? Orientei teses sobre a Venezuela. Né? A elite venezuelana era uma elite de rapina, rapina. Ia almoçar e voltar de avião em Miami 2, 3 vezes por semana. Não tinha indústria, porque iam comprar televisão em Miami. Várias vezes fui agredido, né, nas ruas, em Caracas, com essa burguesia branca, racista, acima de tudo racista, dizendo que o Brasil não tem petróleo. É mentira. O Brasil apanha o petróleo da Venezuela, né, para ficar com todo o petróleo da Venezuela, por isso que apoia, como se apoiasse o Maduro. Isso, Na como se ele última desse, campanha né, para a eleitoral, gente. na última campanha eleitoral do Chaves, pouco antes dele morrer, distribuíram um macaquinho. Né? Não sei se vocês conhecem esse gorilazinho da marca de mochilas que tem, Sim, Kipling. sim, Né? sim. Era uma cópia daquele gorilinha, né? Com a cara do Chaves, com uma banana na mão. E você apertava, ele defecava. Que isso? Um brinquedo extremamente caro, que só podia ser pago por partidos, elites, empresas e pelo apoio americano. Isso era distribuído aos montes nas ruas, com o nome do Chaves. Né? Racistas, né? Têm horror de população de origem indígena ou negra. Né? A elite Nutella brasileira não sabe disso. Né? Porque eles não vão à Venezuela. Né? Eles vão a Miami, eles vão a Paris. Né? Olha, né, duvido, é Miami. Infelizmente, esse pessoal assim Nem Paris, na brega, Paris é ainda é chata. brega, é muito brega. Olha, o Weber Silveira falou que você, Chico, demonstrou com seu gesto e sua fala a grandeza de um ser humano diante de uma tragédia, mas tinha uma outra questão antes da gente terminar, Chico, que eu queria trazer, eu tinha separado aqui, que é com relação aos militares, tá? Chico, a pergunta seguinte, eu perdi, mas é o seguinte: a gente teria capacidade, em termos de Forças Armadas, de resistir a enfim, uma tentativa de invasão? Quer dizer, falar mesmo, não, né? Se a gente leva em consideração aquele desfile, Mas né? veja o seguinte, Herói. André, por que razão eles iriam resistir? A doutrina é americana, a doutrina militar brasileira é americana. Né? A formação deles é em Fort Benning, Achei. em Fort Moore, que era a antiga Escola das Américas, no Panamá, que preparava, né, torturadores. Né? Eles têm. Eu estou fazendo uma pesquisa agora com militares de avaliação do governo. Né? É uma pesquisa mais massiva, né? E eles respondem uma série de coisas. Olha, a maioria das respostas é de dizer que o governo Lula é péssimo ou muito ruim.
E o melhor exemplo que eles dão é o desastre econômico do governo Lula. Olha, isso é uma incapacidade dissociativa de ler a realidade, sabe? Quando você diz, olha só os índices, tudo isso é falsificado pelo IBGE. Sabe? Aí, como é que você vai discutir? Acabou, né? É muito difícil. Mas a pergunta era essa, André, não sei se é verdade, se as nossas Forças Armadas têm condições de, pelo menos, nos dar uma derrota honrada. Jamais será honrada. Jamais lutariam com os americanos. Jamais lutariam com os americanos. Consideram que tudo que foi feito contra o Brasil, né, pelo governo Trump, foi feito porque o governo tem uma política externa ideológica. A culpa foi do Lula. Perfeito, perfeito. É isso, né, Chico? A gente fica numa situação, geopoliticamente pensando, um desespero, porque você tem uma... Trump que mantendo as instabilidades, né? O principal temor que eu tenho hoje é em relação à invasão da Venezuela e como as Forças Armadas brasileiras vão se portar em relação a isso, né? Quer dizer, é muito grave. Quer dizer, o governo da Colômbia, o governo do México, né, o governo do Chile já manifestaram total repúdio a qualquer ação militar contra a Venezuela, né? É preciso que a gente tenha clareza nesse sentido. Até porque, né, seria, no mínimo, um assinte, né, fazer com que americanos briguem com americanos, né? É exatamente isso. Que o interesse agora do Trump é consolidar, né, o domínio dele nas Américas. E, para isso, ele precisa tirar todos os apoios que a China tem aqui. Então, as relações boas com a China têm que ser destruídas, né? Essa aproximação, essa reviravolta com o Brasil não é ingênua, não é porque ele reconheceu que o Brasil é importante, é porque virão exigências muito fortes de abertura da economia brasileira para os americanos em detrimento da China. Se não vierem as famosas sanções secundárias, aquelas que são aplicadas, por exemplo, à Índia, por ela comerciar com a Rússia, né? As sanções secundárias são possíveis ainda. Chico, infelizmente deu nosso horário, mas olha só, tem 2 pontos aqui que eu já vou deixar para a gente fazer uma gravada, porque a Anelisa Matos, ela fala que os militares ganham dos americanos, né, por serem tão lacaios, né, tão tacanhas, né, assim, o povo ganha o banheiro para lavar, né, porque, e acho que é para além de ganhar, né, porque a conduta, a formação, né, quase que a mesma perspectiva ideológica. E uma outra que era, deixa eu pegar aqui, eu perdi. Bom, a Patrícia falando que você olha, é sensacional, e era uma outra questão, mas que a gente pode depois tratar na nossa entrevista gravada que a gente vai fazer aqui para frente. Eu agradeço muito sua participação, Chico. Passo para você se despedir. Até a próxima. Vamos esperar que as coisas melhorem e vamos manter essa imagem desse jovem de 27 anos, jornalista, Al-Salah, assassinado, como sendo um tributo, né, à paz e um tributo a todos aqueles que morreram nesse genocídio brutal. Perfeito.